Fala galera do Aratejus, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Está começando o 8º episódio da Lei número 9.504, que trata sobre as normas para as eleições. E hoje nós vamos dos artigos 42 até o artigo 47. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar embaixo seu comentário, compartilhar com os seus melhores amigos. Vamos lá? Da propaganda eleitoral, mediante outdoors. Artigo 42, revogado. Da propaganda eleitoral na imprensa. Artigo 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço mínimo por edição de 1/8 de página de jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou tabloide. Parágrafo 1º. Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção. Parágrafo 2º. A inobservância do disposto nesse artigo, sujeita aos responsáveis pelos veículos de divulgação e aos partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$ 1.000 a R$ 10.000, ou o equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior. Da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Artigo 42. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta lei, vedada a veiculação de propaganda paga. Parágrafo 1º. A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a linguagem brasileira de sinais, libras, ou o recurso de legenda, que deverão constar obrigatoriamente do material entregue às emissoras. Parágrafo 2º. No horário reservado para a propaganda eleitoral, não se permitirá a utilização comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto. Parágrafo 3º. Será punida, nos termos do parágrafo 1º do artigo 37, a emissora que, não autorizada a funcionar pelo poder competente, veicular propaganda eleitoral. Artigo 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário. Inciso 1. Transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral, em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. Inciso 2. Usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito. Vide a DIN número 4.451. Inciso 3. Veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes. Vide a DIN número 4.451. Inciso 4. Dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Inciso 5. Veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. Inciso 6. Divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda que pré-existente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro. Parágrafo 1º. A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado, ainda, às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição de multa prevista no parágrafo 2º e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 55, a inobservância do disposto nesse artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de 20.000 a 100.000 UFIR, duplicada em caso de reincidência. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º.
Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. Vide a DIN número 4.451. Parágrafo 5º. Entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade, beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. Vide a DIN número 4.451. Parágrafo 6º. É permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional. Artigo 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, assegurada a participação de candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, 5 parlamentares, e facultada a dos demais, observado o seguinte: inciso 1. Nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita. Alínea A. Em conjunto, estando presentes todos os candidatos ao mesmo cargo eletivo. Alínea B. Em grupos, estando presentes, no mínimo, 3 candidatos. Inciso 2. Nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos ao mesmo cargo eletivo, e poderão desdobrar-se em mais de um dia, respeitada a proporção de homens e mulheres estabelecida no parágrafo 3º do artigo 10 desta lei. Inciso 3. Os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados. Parágrafo 1º. Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com antecedência mínima de 72 horas da realização do debate. Parágrafo 2º. É vedada a presença de um mesmo candidato à eleição proporcional em mais de um debate da mesma emissora. Parágrafo 3º. O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas no artigo 56. Parágrafo 4º. O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º. Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definirem o número de participantes, que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 dos candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 dos partidos com candidatos aptos, no caso de eleição proporcional. Artigo 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 reservarão, nos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em rede, de propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo. Parágrafo 1º. A propaganda será feita, inciso 1, na eleição para presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos sábados. Alínea A. Das 7 horas às 7 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 12 horas às 12 horas e 12 minutos e 30 segundos no rádio. Alínea B. Das 13 horas às 13 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 42 minutos e 30 segundos na televisão. Inciso 2. Nas eleições para deputado federal, às terças e quintas-feiras e aos sábados. Alínea A. Das 7 horas e 12 minutos e 30 segundos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 12 minutos e 30 segundos às 12 horas e 25 minutos no rádio. Alínea B. Das 13 horas e 12 minutos e 30 segundos às 13 horas e 25 minutos
e das 20 horas e 42 minutos e 30 segundos às 20 horas e 55 minutos na televisão. Inciso 3. Nas eleições para senador, às segundas, quartas e sextas-feiras. A linha A. Das 7 horas às 7 horas e 5 minutos e das 12 horas às 12 horas e 5 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. A linha B. Das 13 horas às 13 horas e 5 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 35 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. A linha C. Das 7 horas às 7 horas e 7 minutos e das 12 horas às 12 horas e 7 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. A linha D. Das 13 horas às 13 horas e 7 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 37 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. Inciso 4. Nas eleições para deputado estadual e deputado distrital, às segundas, quartas e sexta-feiras. A linha A. Das 7 horas e 5 minutos às 7 horas e 15 minutos e das 12 horas e 5 minutos às 12 horas e 15 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. A linha B. Das 13 horas e 5 minutos às 13 horas e 15 minutos e das 20 horas e 35 minutos às 20 horas e 45 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. A linha C. Das 7 horas e 7 minutos às 7 horas e 16 minutos e das 12 horas e 7 minutos às 12 horas e 16 minutos no rádio, nos casos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. A linha D. Das 13 horas e 7 minutos às 13 horas e 16 minutos e das 20 horas e 37 minutos às 20 horas e 46 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. Inciso 5. Na eleição para governador de estado e do Distrito Federal, às segundas, quartas e sexta-feiras. A linha A. Das 7 horas e 15 minutos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 15 minutos às 12 horas e 25 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. A linha B. Das 13 horas e 15 minutos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 45 minutos às 20 horas e 55 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. A linha C. Das 7 horas e 16 minutos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 16 minutos às 12 horas e 25 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. A linha D. Das 13 horas e 16 minutos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 46 minutos às 20 horas e 55 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. Inciso 6. Nas eleições para prefeito, de segunda a sábado. A linha A. Das 7 horas às 7 horas e 10 minutos e das 12 horas às 12 horas e 10 minutos no rádio. A linha B. Das 13 horas às 13 horas e 10 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 45 minutos na televisão. Inciso 7. Ainda nas eleições para prefeito e também nas de vereador, mediante inserções de 30 e 60 segundos no rádio e na televisão, totalizando 70 minutos diários, de segunda-feira a domingo, distribuídos ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, na proporção de 60% para prefeito e 40% para vereador. Parágrafo 1º-A. Somente serão exibidas as inserções de televisão a que se refere o inciso 7 do parágrafo 1º nos municípios em que houver estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens. Parágrafo 2º. Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo 1º, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato, observados os seguintes critérios. Inciso 1. 90%,
distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação para as eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes dos 6 maiores partidos que a integram. Inciso 2. 10% distribuídos igualitariamente. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto nesse artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição. Parágrafo 4º. O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior. Parágrafo 5º. Se o candidato a presidente ou a governador deixar de concorrer em qualquer etapa do pleito e não havendo a substituição prevista no artigo 13 desta lei, far-se a nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes. Parágrafo 6º. Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição referidos no caput, obtiverem direito à parcela do horário eleitoral inferior a 30 segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo para o uso em tempo equivalente. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto no parágrafo 2º, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer hipóteses. Parágrafo 8º. As mídias com as gravações da propaganda eleitoral no rádio e na televisão serão entregues às emissoras, inclusive nos sábados, domingos e feriados, com antecedência mínima de: inciso 1, de 6 horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso de programas em rede. Inciso 2, de 12 horas do início previsto para o início da transmissão, no caso das inserções. Parágrafo 9º. As emissoras de rádio sob responsabilidade do Senado Federal e da Câmara dos Deputados instaladas em localidades fora do Distrito Federal são dispensadas da veiculação da propaganda eleitoral gratuita dos pleitos referidos nos incisos 2 a 6 do parágrafo 1º. Galera, é isso aí. Esse foi o 8º episódio da Lei 9.504, que trata sobre as normas para as eleições. Se vocês curtiram esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos, se inscreva no canal e até a próxima. Um forte abraço e tchau!